Oi, eu sou Camila Miranda. Nas redes, você também me conhece como Piscilante. E esse é o Saímos do Automático, ensaios falados sobre relações, cuidado e convivência. Um espaço para pensar sobre os modos como temos vivido, educado, reagido e escolhido. Porque seguir igual também é uma escolha. Hoje, eu quero começar esse podcast falando de uma coisa que talvez pareça simples, mas que para mim tem sido cada vez mais importante. Eu me cansei de postar no automático. E quero explicar o que isso significa. Eu gosto de criar conteúdo. Gosto de estudar, de pensar, de escrever, de observar o que acontece nas relações, nas escolas, nas famílias, nos grupos, nas situações de bullying e nas formas como temos vivido. Gosto de transformar uma ideia em reflexão. Gosto de encontrar uma frase que consiga abrir uma pergunta. Gosto de falar sobre temas que considero importantes. Mas, nos últimos tempos, tenho percebido um cansaço. Não exatamente um cansaço de criar, mas um cansaço de ter que transformar toda ideia em postagem. E não em qualquer postagem. Uma postagem que precisa funcionar, que precisa caber no formato certo, no tempo certo, na linguagem certa, na tendência certa, no horário certo, com o número certo de cards, com ou sem música, com legenda curta ou legenda longa, com áudio original ou áudio em alta, com a minha imagem aparecendo muito, com a minha imagem aparecendo pouco, com um rios que não pode passar muito tempo, porque alguém agora disse que o que funciona é vídeo curto. Ou talvez um vídeo de até 3 minutos, ou talvez um carrossel, ou talvez outra coisa, e outra coisa, e outro talvez, porque daqui a pouco tudo muda de novo. E no meio disso, uma pergunta começou a ficar cada vez mais presente para mim. Como falar de temas complexos que envolvem relações humanas, sofrimento, alegria, escola, família, bullying, cuidado e mudança de cultura, como se tudo precisasse caber numa fórmula de alcance? Porque algumas ideias não nascem prontas para viralizar. Algumas ideias precisam de tempo, precisam de desenvolvimento, precisam de pausa, precisam de contexto, precisam de uma conversa que não termine antes de começar. E talvez esse tenha sido um dos meus incômodos. Eu não estava cansada de pensar. Eu estava cansada de encaixar o pensamento em formatos que, muitas vezes, empobreciam aquilo que eu queria dizer. A ideia vinha, mas depois vinha todo o resto. Como transformar isso em post? Vai ser carrossel? Será um vídeo? Quantos cards? Qual a frase na capa? Qual áudio combina? Coloca a legenda? Qual chamada? Qual horário? Preciso aparecer? Preciso editar? Preciso cortar? Preciso resumir? Preciso deixar mais impactantes? Preciso fazer caber? E, muitas vezes, no final deste processo, eu já não gostava mais do que tinha produzido. Não porque a ideia fosse ruim, mas porque ela tinha sido espremida, tinha sido apertada e adaptada demais. Tinha sido levada para um formato que, naquele momento, não sustentava bem o que eu queria dizer. E isso me foi gerando uma sensação estranha. A sensação de trabalhar muito e ainda assim não chegar exatamente a lugar nenhum. Porque a gente cria, posta, tenta acompanhar, tenta entender, tenta ajudar, tenta melhorar, tenta não desaparecer. Quando percebe, está produzindo mais para responder à lógica da plataforma e do algoritmo do que para sustentar a própria voz. E eu não quero isso. Não quero deixar de criar conteúdo, mas também não quero que a forma de aparecer nas redes seja maior do que aquilo que eu tenho para dizer. Esse podcast nasce um pouco daí, de uma tentativa de sair dessa lógica. Não para abandonar as redes, mas para não ficar aprisionada a elas. Continuarei postando. Continuarei compartilhando frases, reflexões, vídeos, carrosséis e conteúdo sobre bullying, relações interpessoais, escola e convivência. Continuarei com os projetos que já fazem parte do meu trabalho, como o Bullying e Foco, em que reflito sobre casos reais e situações concretas que nos ajudam a pensar o que acontece nas relações. Como, por exemplo, também o Antídoto contra o Bullying, que nasceu justamente para olhar para as pequenas atitudes, os gestos,
as escolhas e movimentos que podem ajudar a construir relações mais saudáveis. Mas quero fazer isso sem transformar cada postagem em uma obrigação, sem a expectativa de ter sempre algo novo, sem a cobrança de responder a todas as tendências, sem a ilusão de que todo pensamento precisa virar conteúdo imediatamente. Porque talvez uma parte importante do meu trabalho seja justamente o contrário. Não correr para a resposta pronta. E isso tem tudo a ver com o que eu estudo, com o que eu observo e com o que eu defendo. Hoje, quando vejo muitos conteúdos sobre bullying nas redes, percebo uma tendência que me incomoda. As promessas de respostas rápidas, de fórmulas prontas, de soluções mágicas, de caminhos para a escola se proteger, para a família se proteger, para alguém acusar, para alguém se defender, para evitar processo, para judicializar. Como se o bullying pudesse ser tratado apenas como risco jurídico, como ameaça institucional ou como disputa entre culpados. Claro que a dimensão legal existe. Claro que o registro, responsabilidade e proteção importam. Mas quando o tema fica reduzido a isso, algo se perde. Porque o bullying não é apenas um problema de normas e regras. Não é apenas um problema de protocolo. Não é apenas um problema de punição. O bullying acontece nas relações, nas dinâmicas de grupo, naquilo que é reforçado, naquilo que é silenciado, naquilo que vira riso, naquilo que os adultos deixam passar, naquilo que a escola não percebe, naquilo que a família naturaliza, naquilo que os próprios alunos aprendem sobre força, pertencimento, status, diferença e humilhação. E isso não cabe numa fórmula mágica. Não cabe numa legenda apressada. Não cabe numa promessa de faça isso e resolva. E é por isso que eu precisava de um outro formato. Um formato em que eu pudesse pensar com mais calma. Falar de um tema sem precisar imediatamente transformá-lo em frase de impacto. Sustentar uma ideia por mais tempo. Voltar a um ponto. Abrir uma dúvida. Fazer uma pergunta. Pensar junto. Porque eu continuo tendo muitas ideias. Continuo observando o mundo. Continuo pensando sobre escola, família, infância, adolescência, educação, bullying, cuidado, convivência, gentileza, escuta, desprezo, silêncio, responsabilização e tantas outras coisas. Mas talvez nem toda ideia precise nascer como postagem. Algumas ideias precisam nascer como conversa. Como é bom conversar. E é esse espaço que eu quero construir aqui. Um espaço que não nega as redes, mas que também não se submete completamente à pressa delas. Um espaço para pensar o que acontece quando vivemos no automático, quando educamos no automático, quando reagimos no automático, quando postamos no automático. Quando acreditamos que para existir precisamos estar o tempo todo produzindo alguma coisa. Talvez esse podcast seja, para mim, uma forma de recuperar o sentido do que eu faço. De lembrar que conteúdo não é só frequência, não é só alcance, não é só formato, não é só algoritmo. Conteúdo também pode ser elaboração, pode ser presença, pode ser troca, pode ser continuidade. Pode ser uma forma de cuidado com quem escuta e também com quem fala. Então, se esse podcast começa de algum lugar, talvez comece daqui, do meu cansaço de tentar caber em formatos que mudam o tempo todo. E da minha escolha de criar um espaço onde algumas ideias possam respirar um pouco mais. Porque seguir igual também é uma escolha. E neste momento, eu escolho sair do automático. Eu sou Camila Miranda e esse foi o primeiro episódio do Saímos do Automático. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém. Porque algumas ideias não precisam nascer prontas para virar postagem. Algumas precisam respirar, ganhar tempo e encontrar outro modo de existir. Até o próximo episódio.